Nesse vídeo eu quero te explicar o motivo do porquê que você não deve prescrever o treinamento do seu aluno pela frequência cardíaca. Seja se for o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, ou o contínuo de moderada intensidade. Antes, precisamos entender esse comportamento da frequência cardíaca, o controle da frequência cardíaca. Antes de mais nada, precisamos saber que o coração é um órgão autorrítmico, ou seja, ele não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair. Se eu puser isso na mesa, ele continua se contraindo. Por quê? Porque apesar do coração ser um grande músculo que tem a quitina e miosina, e por isso ele se contrai, no átrio direito, logo abaixo da veia cava superior, eu tenho algumas fibras que não são fibras contráteis, são fibras autorrítmicas, ou seja, tem capacidade de se autodespolarizar e mandar impulso para todo o coração poder se contrair. São chamadas de nodo sinusal ou nodo sinoatrial. Então essas fibras aqui temos o nome de nodo sinusal. Qual é a função do coração? Manter o adequado débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração injeta por minuto. Em repouso, o nosso débito cardíaco fica em torno de 6 litros de sangue por minuto sendo ejetado. Porém, vai ter momentos que o débito cardíaco tem que aumentar. No treinamento, durante o exercício. Mas em repouso, o débito cardíaco tem que continuar baixo. Como acontece isso? Apesar do coração não precisar de nada e ninguém para poder se contrair, o sistema nervoso central atua sobre o coração, atua com suas fibras simpáticas, chamado sistema nervoso simpático, e com suas fibras parasimpáticas, ou sistema nervoso parasimpático. Quando o sistema nervoso simpático libera catecolaminas, ou seja, adrenalina e noradrenalina, essa catecolamina vai e se liga aos receptores no coração, chamados de receptores beta-adrenérgicos, beta-1 adrenérgicos. E agora o débito cardíaco aumenta. Aumenta como? Porque aumenta as duas variáveis que interferem no débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Volume sistólico, quantidade de sangue que o coração ejeta por batimento. A unidade de medida é ml por batimento. Não confunda com débito cardíaco, quantidade de sangue ejetada por minuto, tanto que a unidade de medida são litros por minuto. Frequência cardíaca, você sabe o número de vezes que o coração se contrai. E como que o parasimpático mantém o débito cardíaco baixo? Liberando um neurotransmissor que é a acetilcolina, que quando vai se liga aos seus receptores no coração, receptores muscarínicos, diminui o débito cardíaco. Como? Diminuindo a frequência cardíaca e a força de contração. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que influencia a frequência cardíaca é o número de receptores beta-adrenérgicos. Então, o maior valor de frequência cardíaca vai atingir quem tem mais receptores beta-adrenérgicos. Então, o que influencia a frequência cardíaca máxima? O número de receptores beta-adrenérgicos presentes no coração. Então aí você já sabe, nenhuma fórmula consegue estimar ou analisar o número de receptores beta-adrenérgicos. Por isso que não tem nenhuma fórmula que consegue identificar qual é a frequência cardíaca máxima da pessoa. Justamente porque nenhuma fórmula consegue identificar quanto de receptores beta-1 adrenérgico cada pessoa tem. Por isso que você já tem que partir desse conhecimento para entender o motivo do porquê você não deve prescrever o treinamento pela frequência cardíaca, principalmente advindo de fórmulas. Por exemplo, a fórmula que não existe, que Carbone não inventou, mas que é a fórmula mais utilizada no mundo, que é a fórmula 220 menos a idade. Essa fórmula não existe, Carbone não inventou. E essa fórmula não consegue identificar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Por quê? Repito, porque a frequência cardíaca máxima só é determinada pelo número de receptores beta-adrenérgicos. Então você não deve prescrever o treino pela frequência cardíaca. Além disso, a frequência cardíaca ela é muito influenciável por diversos variáveis, diversos parâmetros. Por exemplo, quando você está colocando o seu aluno para treinar hoje e sei lá, está um ambiente mais quente, o ambiente mais quente aumenta a permeabilidade aos íons
que controlam a frequência cardíaca. Então, só porque a está mais quente, aumentou a permeabilidade no coração aos íons que controlam a frequência cardíaca. Íons cálcio e íons sódio. Agora a frequência cardíaca vai estar maior. Por exemplo, você quer que o seu aluno treinando a 140 batimentos. Essa foi a fórmula que você achou de frequência cardíaca, ou que você identificou lá, 140 batimentos você quer ele. Aí você colocou ele a 8 por hora, e 8 por hora estava com 140 batimentos. Agora, numa outra sessão de treino, os 140 batimentos, ele estava agora a 6 por hora. Se você seguir a fórmula de frequência cardíaca, ou treino a partir da frequência cardíaca, você vai dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Só porque está 140 batimentos aqui, aqui vai ser igual também. As respostas fisiológicas não vai ser. O nível de estimulação do córtex motor primário para recrutar unidades motoras vai ser diferente. O nível de estimulação simpática para liberar catecolaminas e glucagon vai ser diferente. O nível da atividade, por exemplo, da enzima glicogênio fosforilase vai ser diferente. A ativação de mecanorreceptores como órgão tendinoso de Golgi e fusos musculares vai ser é tudo diferente. Aí, só porque agora a frequência cardíaca está igual, é a mesma resposta fisiológica, cardiovascular, respiratória, muscular, hemodinâmica? Claro que não. E aí vai ter gente que vai dizer, Rafael, mas o American College utiliza esse valor de frequência cardíaca. Que se foda! Se os caras do American College que falaram isso aí não estudaram, você estudou. Você não pode seguir só porque foi dito no American College. E daí que foi dito lá. Você é diferente, você é raro, você é fudido, você quer ir além. Então você tem que entender que a frequência cardíaca, um dia a pessoa chegou hoje e está mais estressada, é outra frequência cardíaca. Se, por exemplo, toma menos água no dia, diminui o volume plasmático. Diminuindo o volume plasmático para manter o débito cardíaco, vai ser através do aumento da frequência cardíaca, já é outra frequência cardíaca. Hoje, ele chegou na academia, está mais estressado, é outra frequência cardíaca. Tomou bebida estimulante com cafeína ou taurina, que aumentou a estimulação simpática, é outra frequência cardíaca. Como que você pode prescrever o treino, então? A partir do diagnóstico do VO2 máximo, da identificação da capacidade máxima de trabalho, que você não precisa de fazer ergospirometria. Em pesquisas, nós até utilizamos ergospirometria, mas na prática, na prescrição do meu treino, do treinamento dos meus alunos, eu não uso ergospirometria. Não precisa. E aí, a partir dessa capacidade máxima de trabalho, você pode prescrever o treino, seja se for no VO2 máximo, se for no ponto de compensação respiratória, ou se for no limiar anaeróbio ventilatório. Você precisa ser diferente. Inclusive, você precisa saber disso, por quê? Porque se você estiver trabalhando com um cardiopata, ou uma pessoa de alto risco cardiovascular, ele vai ao médico. Aí o médico, sabe como vai ser o teste ergométrico dele? Ele começa o teste, vai aumentando a intensidade, chega na intensidade próxima do valor de frequência cardíaca máxima que a fórmula deu, ele para o teste. Chegou próximo da fórmula, do valor da frequência cardíaca que a fórmula deu. Aí, até aqui, não houve nenhuma anormalidade cardiovascular. Aí você quer saber se o aluno, agora com o atestado médico, nem houve nenhuma alteração eletrocardiográfica conduzente com isquemia. Mas não houve até aqui. O teste ele parou antes, não foi máximo. A pessoa poderia chegar, por exemplo, até aqui. Aí eu te pergunto, e se acontecesse alguma alteração aqui? Você não identificou? E por quê? Porque o médico não tem esse conhecimento. Então você tem que fazer parceria com um médico que tem esse conhecimento, para que você possa levar esse seu aluno que tem um risco cardiovascular para fazer um teste ergométrico com eletrocardiograma, para ver se teve alguma alteração eletrocardiográfica conduzente com isquemia, por exemplo, depressão isquêmica. Então você precisa identificar tudo isso, mas não dá para você poder acreditar que esse teste foi máximo, porque não foi, porque ele usou essa fórmula que não existe. Ele não sabe, mas você sabe, você é diferente. Então você não deve usar, quando que você vai usar a frequência cardíaca na prescrição? Quando, num teste crescente máximo, houve um ponto em que houve, por exemplo, depressão do segmento ST, sugestivo então de isquemia, e agora aquele teste foi interrompido. Agora, aquele valor que houve isquemia, você analisa a frequência cardíaca que estava. E agora? Agora você vai treinar abaixo daquele valor de frequência cardíaca que teve isquemia, pelo menos 10% abaixo. Então é dessa maneira que você vai fazer. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Nós podemos buscar sempre o nosso melhor. E por quê? Porque nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Isso vale nosso sacrifício, nossa dedicação.
Um grande abraço.